Pratica artes marciais desde os Sim. 5, não A errei. medicina chinesa é um sistema completo, e isso é uma coisa muito importante, e essa é a nossa bitola. Nós integramos outras técnicas para complementar. Este miúdo está-me aqui a fazer perguntas, a importunar, sempre atrás de mim, não é? Mas já nessa altura, eu acho que o meu inconsciente tinha esta visão de... Olá a todos, eu sou Nuno Nunes, membro fundador da ETMC, Escola Tradicional de Artes Marciais e Curativas. Bem-vindos ao podcast Ao Contrário. Então sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da ETAMC, Escola Tradicional de Artes Marciais e Curativas, podcast Ao Contrário. E este primeiro episódio vamos falar sobre a própria escola, criar contexto, não é? Então temos como convidada hoje a minha querida Carmen Ferreira, que aceitou o convite de estar aqui neste desafio e de me ajudar a apresentar a escola neste primeiro episódio. Então, Carmen, bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom dia, eu tenho uma pergunta para ti, para começar já. Então, E a pergunta é, chuta. porquê que tu achas que eu te escolhi? No meio de tanta gente interessantíssima que eu tinhas para escolher, calculo que seja pela nossa relação já de amizade, por ter sido tua aluna, por ser paciente tua também, por ter o meu filho nas tuas aulas também de Kung Do, no dojo, na escola, e eu acho que isto engloba aqui uma série de vertentes que é como ter uma visão de fora e de dentro do que é a escola e quem fundou e a equipe da escola, como é que tudo funciona. Realmente podia ter sido por isso Mas tudo. não foi por nada disso. Pronto. Das pessoas todas que eu pensei, tu eras a única que estava disponível, podia ter sido também, Também. mas não foi, não foi. Eu acho que tu resumiste pela primeira parte só, tem a ver com a nossa relação, sem dúvida, independentemente de seres paciente ou não, eu acho que aquilo que nós temos vindo a construir neste pouco tempo, eu sinto como verdadeiro e portanto, neste primeiro episódio eu queria começar logo a dar um mote daquilo que eu quero transmitir com o podcast, que é a verdade, não é? A nossa verdade. Então, sem dúvida que foste a pessoa Obrigada. que me veio à cabeça por causa disso, pela a verdade da nossa relação e da nossa amizade. Obrigada. Então, neste primeiro episódio, como disseste, vamos falar sobre a Escola Tradicional de Artes Marciais e Curativas, e queria fazer aqui uma pequena apresentação para as pessoas que não te conhecem, que não conhecem a escola. Professor Nuno Nunes, natural de Salvaterra de Magos, 46 anos, pratica artes marciais desde os Sim. 5, não errei, né? Não, Desde os cinco. 5, que é assim um feito já extraordinário. Portanto, tu praticamente começaste a falar e a praticar artes marciais, foi mais ou menos na mesma altura. Eu tinha 2 pés e tenho 2 pés, parecem 2 tábuas. Eu tentei jogar futebol, não deu, a única coisa que havia Eram em artes Salvaterra de marciais. Magos era judo, então foi a única hipótese que eu tive. Começaste Para o pelo futebol judo. não foi, fui para o judo. Pronto. E também fundador desta escola, da EKMC. Sim, correto. Queres falar-nos um bocadinho de quem tu és, deste teu percurso até aqui? Olha, eu não sei por onde começar, porque nada disto foi, como tu deves calcular, muito planeado. Como tu disseste e bem, eu comecei a treinar artes marciais com 5 anos de idade, um bocadinho por vontade própria, muito por vontade do meu pai. O meu pai sempre gostou muito de artes marciais, eu cresci com ele a ver filmes de artes marciais e de ação. Por acaso nunca lhe perguntei se ele gostaria de ter praticado alguma vez artes marciais. É uma falha minha, vou ter que perguntar. Mas ele sempre gostou muito de filmes de artes marciais e então eu tinha 5 anos, estava na idade de começar a praticar uma atividade física, até para gastar energia, e pronto, e realmente eu lembro-me, fui fazer um treino de futebol, mas não correu bem, nem eu gostei, nem ninguém gostou, não é? Não E tinha jeito portanto, nenhum para aquilo. nada, zero. E então havia uma escola de judo em Salvaterra de Magos, o meu primeiro instrutor, o meu primeiro mestre, Júlio Marcelino, que era amigo do meu pai,
que hoje é treinador de judo no Algarve, na Associação de Judo do Algarve, e pronto, e foi por onde eu comecei. Eu fui, comecei a treinar, gostei, e a partir daí nunca mais parei. Se tu me perguntares se eu tinha este sonho, esta ideia de montar esta escola, ou se as artes marciais iam ter uma influência tão grande na minha vida, nada disto foi planeado, não tinha a mínima ideia, as coisas foram acontecendo, obviamente que numa primeira fase era só isso, era um praticante, era um atleta, fiz as minhas competições, depois saí do judo, fiz outras artes marciais, karatê, kempo, foi quando eu Uhum. conheci a minha grande paixão, aos 14 anos comecei a fazer kempo, e, e pronto, e em 98, ou melhor, antes disso, em 97, o meu instrutor na altura, os dois instrutores que eu tinha na altura, abriram uma escola para mim, para eu começar a dar aulas. E eu aceitei aquilo porque eu queria partilhar. Eu já dava aulas na escola do meu instrutor, já liderava os aquecimentos, Uhum. já. Ele já dividia as aulas em grupos e eu já ficava a liderar um grupo, eu era dos alunos mais graduados dele, e eu acho que eu sempre gostei muito de partilhar, de ensinar, sempre tirei muito prazer disso, não só da prática, mas também do ensinar e do partilhar. Então, naturalmente, eles lá acharam que eu tinha eventualmente algum jeito, digo eu, ou então se calhar também não tinham mais ninguém, as outras pessoas estavam todas ocupadas, não sei. E quando eles abriram uma escola em Samora Correia e em Santo Estevão e deram-me as classes para eu gerir. E eu tinha cinto castanho ainda na altura, ainda não era cinto negro. Depois em 98, eu em julho de 98, eu fiz o meu exame para cinto negro, fui graduado de cinto negro, e foi aí que o meu instrutor me entregou a escola e disse: olha, as escolas são tuas. E pronto, um miúdo com 20 anos, que era a idade que eu tinha, 20 anos, com uma classe com 18 ou 19 crianças, das quais eu era pouco mais velho, não é? E foi assim que começou. Ainda assim, nessa altura, se tu me perguntares, então, mas nessa altura, tua primeira escola, já estavas a dar aulas, visionaste isto tudo? Não. Nada disso. Foi uma coisa que foi avançando com o tempo, foi-se construindo e pronto, e é isto. Foi assim. Os teus primeiros alunos, que idade é que tinham? Eu tinha duas classes, tinha uma classe infantil, que tinha Hum, miúdos a partir dos 6 anos de idade, e tinha muitos miúdos com 6 7 8 anos, ok. e em simultâneo tinha uma classe de adultos em que ainda assim os adultos eram miúdos com 16, 17, 18, 19, 20. Tive ali dois ou três adultos nessa altura, realmente adultos, ou seja, homens com 20, 25, 26, homens, 25, 26 anos, mas para mim que tinha 20 anos foi um desafio muito grande, não é? Estar a Claro, liderar compreendo. pessoas com Uhum. 26, 27 anos, não é? Foi um desafio grande, sim, mas tinham essas duas classes. Ok. E hoje, para além da escola em si, vamos falar também do centro Hum, terapêutico, ou pelo menos eu vou perguntar sobre o centro terapêutico. E não é só um centro, na minha visão, hum, nem só uma escola. Há uma missão, há um projeto com uma identidade muito própria, e que estão muito virados e dedicados à comunidade, a servir a comunidade. hum. Certo? Errado? Estou a assimilar a tua visão, gosto da tua visão, se calhar vou adotar. O que é que tu achas? Acho que tens que adotar, porque eu acho que não sou só eu que Hum, vejo isto assim, até porque tudo o que tem sido feito até aqui e que vocês têm, o papel que vocês têm desempenhado, não só nos conteúdos das aulas, dos cursos, das palestras, até do apoio social, que já lá iremos, é um apoio e um serviço à comunidade. ok. Então, começar por dizer que nem sempre foi assim, portanto, foi uma coisa que foi crescendo connosco. Nós fomos amadurecendo, fomos ficando mais velhos, fomos valorizando outras coisas e as coisas foram-se alterando.
Quando eu comecei a dar aulas, a única coisa que eu queria era isso, era dar aulas, era partilhar o fascínio pelas artes marciais, não é? Depois, em simultâneo com isso, um dos meus instrutores, da altura, o professor Pedro Porém, foi ele que me pôs o bichinho da parte curativa, ou seja, do tai chi, do qigong, e inclusive foi ele que me falou da Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa, que é em Portugal. E em 98 eu iniciei os meus estudos na Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa, exatamente na mesma altura em que eu comecei a dar aulas por conta própria. Portanto, em 97, conforme eu disse, comecei a dar aulas pelos meus instrutores, e depois em 98 eles passaram uma escola quando eu fui graduado de cinto negro. E nessa altura, a coletividade onde eu estava a dar aulas, ali em Samora, pediram-me um nome para a escola. Então, mas como é que se chama a tua escola? E eu, como estava, como tu vês, não foi nada programado, como eu estava a estudar medicina chinesa e fazia artes marciais, então o nome que me veio à cabeça foi, obviamente, com algum pensamento baseado naquilo que eram as minhas ideias na altura, Escola Tradicional de Artes Marciais e Curativas. E o intuito que eu lhe dei naquela altura não tem nada a ver com o intuito que eu tenho hoje. Portanto, foi giro porque isto foi evoluindo. Mas eu nunca pensei em mudar o nome. Eu foi arranjando layers, níveis de profundidade ou de análise do que o nome quer dizer. Eu acho que na altura, quando eu chamei escola tradicional de artes marciais, em vez de dizer escola de artes marciais tradicionais, foi um erro. Porque acho que o que eu queria dizer era escola de artes marciais tradicionais. Uhum. Só que na altura eu não achei que ficava tão bem. Escola de artes marciais tradicionais e curativas. Achei que não ficava tão bem. Porque na altura eu via as artes marciais muito tradicionais. Então, as artes marciais eram tradicionais. Com o passar do tempo, eu percebi que na minha visão e na minha perspectiva, e olhando para aquilo que é o percurso da escola hoje, percebe-se isso perfeitamente, há muito que nós já deixámos as artes marciais tradicionais. Mas enquanto escola, Uhum. continuamos tradicional. Então faz muito mais sentido exatamente o nome que eu escolhi. Escola tradicional, porque o que é tradicional é a escola, depois de artes marciais. As artes marciais são ou não tradicionais. Então isto pode ser confuso, mas só para perceberes que não foi planeado, mas as coisas encaixam-se e encaixaram-se e foram-se encaixando ao longo dos anos e ao longo que ao longo do tempo nós fomos ganhando maturidade, mas fomos sempre olhando de fora, de vários ângulos, e fomos adaptando e percebendo que havia profundidade naquilo que nós tínhamos feito. As curativas, conforme eu já disse, o nome curativo aparece como ligação à medicina chinesa que eu estava a estudar, mantém-se isso hoje. No entanto, as interpretações aí também podem ser múltiplas, Uhum. porque a prática das artes marciais, como eu as vejo hoje, elas também são curativas. Então, não faz só alusão à medicina chinesa, mas como também à própria prática de artes marciais. E depois, outra coisa que para mim é fundamental no nome é que, na altura, eu não sabia, isto foi um trabalho que eu fiz posterior e que entendi, na altura também fruto de todas as experiências a que eu fui exposto pela parte dos meus instrutores, foram sempre pessoas muito abertas a outras artes marciais. Eu praticava Kempo, fui graduado de cinto negro de Kempo, e teria sido natural eu ter exposto Kempo no nome, não é? Escola Tradicional de Kempo, ou Escola de Uhum. Kempo Tradicional, ou Escola de Kempo de Benavente, seria o mais normal, não é? Mas já nessa altura, eu acho que o meu inconsciente tinha esta visão Abrangente. de abrangência, né, de abertura, e nunca me passou pela cabeça reduzir o nome da escola ao Kempo, não é? Ou Ok. à medicina chinesa, não é?
escola de Kempo e de medicina chinesa. Nunca me fez sentido, Ok. não é? E só algum tempo depois é que eu pensei no assunto, porquê é que eu não chamei Kempo? Porquê é que eu não chamei medicina chinesa? Porquê é que eu tenho que estar sempre a explicar às pessoas o que é que nós fazemos? Se tivesse Uhum. no nome, era muito mais fácil. Mas depois recuei e pensei, não, mas assim deu-me o contexto para eu fazer aquilo que nós estamos a fazer hoje, que é uma coisa muito mais abrangente. No que diz respeito à comunidade, como tu bem dizes, hum, eu entendo aquilo que tu estás a dizer e de alguma forma fico contente por tu teres essa percepção e por as pessoas terem essa percepção. Se isso para nós é importante, estarmos presentes na comunidade, claro que sim, mas é como as dietas, não é? Ou seja, muitas vezes em gabinete nós temos pessoas que nos procuram, porque eu preciso de perder peso e preciso de uma dieta. E eu digo sempre, tu não te deitaste ontem com 60 quilos e não acordaste hoje com 100. Portanto, tu não precisas de uma dieta, o que tu precisas é de uma mudança de estilo de vida, Uhum. não é? Porque as dietas são importantes quando tu precisas de perder 1 quilo ou 2, ou Uhum. porque és um atleta e precisas de bater 65 quilos e estás com Exato. 67 e fazes uma Uhum. dieta para perderes 2 quilos, ou porque vais a um casamento e queres caber naquele vestido, então precisas de perder 1 quilo, aí faz sentido uma dieta. Agora, quando tu tens um excesso de peso, é uma questão de mudança de estilo de vida. Aqui é a Claro. mesma coisa, ou seja, eu percebo que a ETMC e que a escola tenham um impacto na sociedade, mas nós não o fazemos nesse sentido interventivo Uhum. de ir lá fazer uma aplicação cirúrgica ou uma intervenção cirúrgica na sociedade. Nós temos um estilo próprio, a maneira como nós estamos na vida e a maneira como nós encaramos a Uhum. vida, não é? E queremos partilhar isso com quem quiser aprender. E não essa questão de não, nós somos constituídos para fazer uma intervenção. Não, nós constituímos para passar um estilo de vida e uma forma de estar na sociedade. É mais por aí, diria eu. Ok. Então, todo este percurso que foi feito até aqui, é no fundo a base e a fundação ou começa aí a base e a fundação deste projeto. Uhum, Ah, eh, hoje tens englobado uma série de vá, ou várias vertentes das artes marciais, de várias artes marciais diferentes. uhum. De onde é que elas vêm? Ok, então, excelente pergunta. Portanto, conforme eu já tive a oportunidade de dizer, há aqui duas questões que são fundamentais. Primeiro, apesar de eu ter feito várias artes marciais até chegar ao Kempo, Uhum. o Kempo em si é uma arte marcial muito eclética. E, portanto, nós até costumamos dizer uma coisa que é uma vez que tu chegas a cinto negro de Kempo, nunca mais és cinto branco de nada. És um cinto amarelo, um cinto laranja, porque como o Kempo tem uma variedade tão grande de abordagens das várias Uhum. distâncias, do técnicas de batimento, técnicas de projeção, técnicas de luta no chão, englobadas em si, um bom praticante de Kempo, quando muda de área e vai fazer um judo, um jiu-jitsu, vai fazer um muay thai, um kickboxing, não apresenta um nível básico, já tem algum conhecimento. Então, o Kempo em si, por si só, já nos dá uma abrangência das várias áreas de trabalho. Depois, conforme eu já tive hipótese também de frisar, eu tive uma sorte de ter na minha base um grupo de instrutores que não eram fechados. Apesar de serem praticantes tradicionais, eles não eram fechados. Eu sempre fui habituado a a ser exposto a estágios, a eventos multi-estilos. Eu sempre vi várias artes marciais, sempre pratiquei várias artes marciais e isso nunca limitou a minha visão marcial, o que eu acho que é uma mais-valia. Portanto, eu fui sempre entendendo e depois mais tarde enquanto instrutor também sempre expus os meus alunos a várias artes marciais e fui vendo os resultados disso. Uhum. E então desde muito cedo
entendi que cruzar treinamento era uma mais-valia. Depois, pelo caminho, fui descobrindo pessoas fantásticas nas artes marciais. O Bruce Lee é um nome ah, incontornável. E o Bruce Lee tem uma frase no seu livro que eu não consigo reproduzir na íntegra, mas conceptualmente o que a frase diz é: integra aquilo que funciona, descarta aquilo que não funciona e acrescenta aquilo que é só teu. E esta frase teve um impacto muito grande e tem um impacto muito grande em mim, não só, até aos dias de hoje, não só em termos marciais, como na vida. Depois, quando eu conheci aquele que é o meu mestre, aquele que eu reconheço como o meu mestre, não é? O Soke George Lim, estávamos no ano de 2004 e eu conheci-o em Espanha e a frase que o acompanhava era: onde a tradição se funde com a evolução. Então, quando eu junto todas estas coisas, ah, quando eu percebo que as artes marciais evoluíram para os desportos de combate, os desportos de combate deram origem àquilo que é talvez o desporto neste momento que tem o maior índice de crescimento a nível mundial, que é o MMA, que é Mixed Martial Arts, ou seja, que é esse blend, essa mistura, essa fusão de várias artes marciais. Então, e que eu me apaixonei, portanto, na altura não havia a internet como há agora, e eu mandava vir, comprava nos Estados Unidos cassetes de VHS, que chegavam cá 3 meses depois, e depois fazíamos jantares para ver as cassetes, para as histórias engraçadas. É, porque eu às vezes via as cassetes antes, depois ia para os jantares. Isto se calhar não é bonito eu estar a dizer isto aqui, mas era uma brincadeira, não tinha maldade, não é? Depois eu ia para os jantares e depois fazíamos apostas de quem ganhava os combates e depois o sensei, que era eu, acertava sempre nos resultados, porque como eu era o sensei, tinha uma visão, Ganhavas as conseguia ver. apostas todas. Pronto, mas eu tinha visto os combates antes, não é? Se calhar alguns dos meus alunos que estão a ouvir isto pela primeira vez não sabiam que eu ganhei as apostas porque eu via os combates antes. Depois enrolava as cassetes todas outra vez no plástico e disse: olha, acabou de chegar dos Estados Unidos. Pronto. Então, todas estas coisas, não é? O exemplo que eu tive dos meus mestres, a arte marcial que eu pratiquei, a evolução das artes marciais e essa minha atenção para além daquilo que eu praticava, trouxeram-nos aqui, onde nós estamos hoje, em que nós, na ETAMC, no seio da ETAMC, não fechamos a porta à arte marcial nenhuma, a desporto nenhum de combate, gostamos de aprender sempre, estar constantemente a aprender, a ver coisas e aprendemos sempre. Às vezes aprendemos coisas boas que incorporamos, outras vezes aprendemos coisas que não queremos fazer, e é muito esse o nosso espírito. Depois, mais tarde, eu descobri outra arte marcial que me influenciou bastante, que foi o Kaju Kembo. E o Kaju Kembo, por si só, também ela já é uma junção, não é? K de Karatê, Ju de Judo e Jiu-Jitsu, Ken de Kempo, e depois o Bo de boxe, boxe oriental, boxe chinês e boxe ocidental. E então foi muito a partir do Kaju Kembo que nós chegámos àquilo que nós temos hoje, que é o que nós chamamos o Force Slap. E o Force Slap, bom, primeiro achamos que o nome é giro, não é? Que é o 4 e depois o slap, que é para bater, não é? Para dar uma chapada, pronto. Mas o que é o Force Slap? O 4 são as 4 áreas de trabalho e o slap não são as iniciais, mas as 4 áreas de trabalho são o batimento, os socos e os pontapés, que nós chamamos de striking. Depois a luta agarrada, em pé, que tem chaves, luxações, estrangulamentos e projeções, que nós chamamos o clinch. Depois, no chão, a luta no chão, que tem o nome de grappling. E depois as armas, são os weapons, não é? Em inglês, weapons. Então o que é que nós fizemos? Nós tiramos a primeira letra da primeira área, que é o striking, o S, a segunda letra do clinch, que é o L, a terceira letra da terceira área, que é o grappling, não é? O A, e depois a quarta letra da quarta área, que é o weapons, que é o P. E fica uma coisa gira, que é 4
das 4 áreas, Force Slap. Pronto. O que é o Force Slap que nós praticamos na ETMC? É uma nova arte marcial? Não. É um sistema conceptual. É a maneira como nós encaixamos os conceitos que retiramos das artes marciais que praticamos. Algumas delas praticamos e praticamos exaustivamente, como o Kempo, o Kaju Kempo, outras não. Vamos fazendo seminários, estágios e vamos tirando pormenores e encaixando. O Force Slap é isto, e respondendo à tua questão, não fechamos a porta a nenhuma arte marcial, venha ela de onde vier, seja tradicional ou moderna, nós incluímos aquilo que nos serve, descartamos aquilo que não nos serve e temos alguns pormenores que são só nossos, não é? E é isto. Ainda assim, e falaste-me daquele que consideras ser o teu mestre, Uhum. de onde é, de onde vem, Ok. quem é? O Sócrates é George Lim, o meu mestre, o meu mentor, a quem eu tenho uma gratidão enorme, transformou a minha vida, mudou a minha vida completamente. É uma pessoa especial, fantástica. Ele é japonês, portanto, nascido no Japão. Muito cedo começou também a praticar artes marciais no seio familiar. Depois são imigrantes japoneses nos Estados Unidos, portanto, ele viajou com a família para os Estados Unidos. O pai do meu mestre era militar e, portanto, tinha ascendência filipina e a mãe, Obasan, a mãe do meu mestre, é japonesa. E, portanto, o pai do meu mestre estava em serviço militar no Japão, conheceu a esposa, tiveram filhos e depois emigraram para os Estados Unidos, onde o pai dele foi trabalhar e, portanto, o meu mestre desde muito cedo foi para os Estados Unidos. Ele é americano, cidadão americano, mas nascido no Japão e tem esse sangue e tem essa cultura familiar que foi dentro do seu familiar que ele começou a praticar artes marciais. Tanto a parte filipina como a parte japonesa mais do judo e do jiu-jitsu. Depois de fazer também algumas artes marciais, ele descobriu o Kempo Havaiano e o Kaju Kempo, e foi aí que ele desenvolveu a sua mestria, treinou diretamente no Havaí com todas as grandes figuras do tempo dele, graduado cinto negro pelo professor Marino Tiwanek, graduado várias vezes pelo Siju Emperado, fundador e criador do Kaju Kempo, portanto teve na primeira linha, tem uma linhagem muito direta. E, portanto, este é o contexto dele. Estávamos no ano de 2000, quando eu fiquei a trabalhar sozinho. Desvinculei-me de qualquer federação, associação e fiquei apenas com os meus alunos e as minhas escolas. Mas eu era um miúdo novo, com uma paixão muito grande por aprender, como acho que ainda tenho hoje e cultivo isso, e percebi que apesar de estar sozinho, não estar ligado a ninguém, que não podia ser, que eu precisava de um mentor, precisava de alguém que me ensinasse, que me alimentasse a minha necessidade. E comecei uma procura. Já tinha uns bons anos de treino, portanto já não me deixava enganar com facilidade e percorri a Europa em estágios a aprender aqui e ali. E em 2004 aparece-me um estágio em Espanha, Torremolinos, com uma série de instrutores, talvez 14 instrutores, diferentes artes marciais. Pronto, e o que é que eu fiz? A internet naquela altura era uma coisa muito recente, poucas pessoas tinham sites, e o que é que eu fiz? Fui à internet, tentei pesquisar o nome do máximo de instrutores que eu consegui que estavam no estágio, para ter uma ideia de quem é que eram. Não encontrei nada sobre
o na altura Sigum George Lim, apesar do nome dele lá estar, eu não fazia ideia quem ele era e não conseguia encontrar nada dele, mas conseguia encontrar de 7 ou 8. Imprimi, estudei, fiz uns caderninhos e, e aí vamos nós, eu mais 7 ou 8 alunos, para a Espanha, para Torremolinos, numa carrinha de 9 lugares do Clube Desportivo ali de Salvaterra, nós fazíamos parte, que aguentou cerca de 50 ou 60 quilómetros e ficámos parados numa autoestrada. Foi a Fizeste o melhor, resto a pé? não, foi a melhor coisa que nos podia ter acontecido, porque chamámos o seguro e deram-nos uma Mercedes Vito nova, Sim. e aí fomos nós até Torremolinos com ar-condicionado, foi espetacular. E foi assim. Eu entreguei os bookzinhos que eu tinha feito aos meus alunos todos, fiz um briefingzinho e disse: olha, nós vamos tentar treinar com este, treinar com aquele, estes treinamos só se tivermos oportunidade, porque eu não sei quem são, e como aquilo são 3 dias de evento, nós não vamos ter tempo de treinar com toda a gente, e eles estavam todos muito preparadinhos para aquilo. Podcast, ao contrário, tem o apoio, a parceria e o patrocínio da agência digital WiseMove. Então, nós fomos os primeiros a chegar ao pavilhão, com as camisolas das publicidades e com as bandeiras, aquelas coisas todas, para tirarmos fotografias e respondermos ao nosso compromisso com as entidades que nos tinham patrocinado, não é? E então arranjámos lá um cantinho, fizemos isso tudo e depois ficámos à espera. Vamos a ver as pessoas entrar. E eu estou a olhar para a porta e lembram-me como se fosse hoje. Eu estou a olhar para a porta e o meu mestre entrou. Entrou o meu mestre, a esposa e 3 alunos. E ainda hoje eu não consigo bem explicar o que é que aconteceu. Eu não sabia quem ele era. E eu olhei e eu disse assim: é com aquele que eu quero aprender. Chamei os meus alunos e disse assim: nós vamos treinar com aquele. E eles, bem formatados, não é? Agarraram no Google. Então como é que se chama aquele? Eu disse: não faço a mínima ideia. Não é nenhum dos que está aí. Eu não faço a mínima ideia quem seja, mas é com aquele. Se tu perguntares o que é que foi, eu não sei. Foi o radar. Pois, foi isso. É com aquele. Uhum. Conclusão, passei 3 dias atrás dele, a tentar treinar com ele. Nunca consegui, só mesmo no último dia, na última sessão, é que eu subi para cima do tapete e ia fazer a aula dele. Entretanto, o organizador do estágio vem: estão muitas pessoas neste tapete, daqui para aqui vão para aquele. Lá fui eu outra vez para outro tapete, deixei começar o estágio e assim que começou o estágio agarrei num aluno meu e pisguei-me para o tapete onde ele estava. E fiz a última sessão com ele. Eu tinha uma entorse forte, portanto eu não estive a treinar, eu estava de canadianas, e ele viu-me com canadianas, e eu fui falar com ele durante os vários dias e fazer-lhe perguntas, ele não me ligou nada. Ele hoje em dia, quando nós contamos esta história, ele diz assim: pá, este miúdo está-me aqui a fazer perguntas, a importunar, sempre atrás de mim. Pronto, ele é engraçado. A versão dele é um bocadinho diferente da minha. Quando ele conta, um dia se tiveres oportunidade, pergunta-lhe, porque a versão dele é muito mais engraçada do que a minha. Só que eu queria tanto treinar com ele que nessa última sessão eu larguei as moletas, ia cochear e veio um aluno meu e fui fazer a sessão. E isso chamou-lhe a atenção. Chamou-lhe a atenção o facto de eu estar de moletas, não ter treinado os 3 dias e ter feito o esforço para treinar. E eu fiz o esforço, o pé doía-me para caraças, mas eu queria mesmo treinar. Se calhar queria mesmo impressioná-lo, não é? Era isso, não é? Estava na fase de namoro, não é? Ele não me conhecia de lado nenhum, mas eu queria muito aquilo. E depois ele pediu à esposa dele, depois dessa sessão, para vir falar comigo e dizer que, pronto, que o mestre tinha ficado impressionado, eu ter treinado, e deu-me um cartão. E foi assim. Eu depois, quando cheguei a Portugal, enviei-lhe um e-mail a pedir para ser aluno dele, o que ele disse redondamente que não. E disse redondamente que não durante muitos meses.
E eu, ainda assim, convidei-o para vir a Portugal e disse: olha, tudo bem, não me aceita como seu aluno, ok, está tudo bem, mas eu quero aprender consigo. O que é preciso para vir a Portugal? Ensinar um estágio. Ele apresentou as condições dele, eu aceitei, e em em março de 2005, na altura depois já era professor, porque ele em fevereiro depois foi graduado pelo Sigil Adriano Imperado, e em março de 2005 o professor Jorge Lima veio pela primeira vez a Portugal. E foi nesse dia, depois, nessa viagem, depois de 3 dias também de treino intensivo, num jantar final que fizemos com os alunos todos, que ele me reconheceu como aluno dele. Trouxe-me 2 diplomas. Não me graduou, não nos conhecíamos, não é? Eu já era cinto negro, já tinha as minhas aulas, já tinha os meus alunos, mas ele trouxe-me 2 diplomas. O primeiro diploma dizia e reconhecia que eu era aluno dele, só. Havia cá graduações, não havia nada. E o segundo diploma / certificado dizia que eu tinha a autorização dele para ensinar aos meus alunos o que ele me ensinava a mim. Uma vez que eu não era cinto negro, não era instrutor, não podia ensinar, não é? Pronto, mas era um documento onde ele dizia que reconhecia em mim habilidades de instrução, não é? Ou seja, ele reconhecia em mim que eu tinha capacidade de ensinar e, portanto, dava-me autorização para eu ensinar o que ele me ensinava a mim. Mas demorou muito tempo até ele me graduar. Eu depois não fiz o percurso cinto branco, cinto amarelo, cinto laranja, não fiz isso, porque eu já era cinto negro, mas treinei durante muitos anos, aprendi o programa todo, aprendi tudo com ele, até ao dia em que ele realmente chegou à altura de me graduar, pronto. E foi assim que o Sócrates Jorge Lima entrou na nossa vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da escola, que ele também teve um impacto profundo, não apenas em mim, mas na escola e no caminho que a escola seguiu. E pronto, isto felizmente está bem e de saúde. Espero estar com ele em novembro deste ano novamente, nos Estados Unidos, em Phoenix. Bom, é a tua maior referência a nível. É a minha maior referência a vários níveis, não só a nível de artes marciais, como também a nível pessoal. Acho que é uma pessoa muito à frente do seu tempo. Há coisas que ele me disse há 10 anos que eu achava que tinha percebido, e eu precisei de 10 anos não só de experiências, mas de maturidade, de evolução, de crescimento, para realmente hoje olhar e ver assim: não percebi nada. E eu já não tenho essa arrogância de dizer hoje é que eu percebi. Não, eu digo assim, eu hoje entendo já de outra maneira, não é? E se calhar ainda vou entender de outras maneiras lá à frente. Uma pessoa muito à frente do seu tempo, sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem. Aqui uma outra questão, dado que também estás na medicina oriental, onde é que se cruza a medicina oriental com as artes marciais? Neste caso, as curativas, cruzam-se? Não? Eu parece-me que sim. No conceito chinês tradicional, não é só no chinês, mas eu vou falar naquilo que é a minha experiência e contexto, não Tua é? base, não é? As artes marciais e as artes curativas sempre tiveram ligadas. Inclusive, há várias teorias e não se sabe bem ao certo o que é que veio primeiro, em alguns casos. Só uma questão, estás a dizer artes curativas, para quem não sabe, o que é que estamos a falar exatamente? O que Ou é que seja, englobamos as artes curativas? hoje em dia, quando eu falo em artes curativas na escola, eu falo de uma forma muito mais abrangente e acho que podemos abordar esse assunto. Mas, no contexto da tua pergunta, eu estou a falar da medicina tradicional chinesa.
Medicina tradicional chinesa, naquilo que são as suas 5 vertentes mais conhecidas. Portanto, vê se eu não me esqueço nenhuma: acupuntura, massagem, dietoterapia, portanto, nutrição. Eu disse que não me queria esquecer de nenhuma. O Qigong, ou seja, a parte da ginástica energética. Isto é tão mau. Negong? Não, Que o tá, Qigong, o Negong, Negong. mas é acupuntura, massagem, dieta, ginástica energética, eu já me lembro, pronto. Vamos avançar, já me lembro. Meditação? Que vergonha, não. Não? Pronto, mas então, mas aqui a questão é a base. O contexto, a filosofia, a base que suporta todas estas áreas Uhum. também tem uma aplicação marcial e também é utilizado nas artes marciais, ou seja, o conceito de Yin Yang, por exemplo, não é? Que é um conceito base estrutural na prática da medicina oriental e da medicina tradicional chinesa, é igualmente um contexto base nas artes marciais. E, portanto, elas influenciam-se e tocam-se porque, apesar de olharem para o conceito de forma diferente, elas trabalham com os mesmos conceitos. Então, existem práticas de acumulação de energia e trabalho com essas teorias do Yin Yang e por aí fora, que existem nas artes marciais chinesas e que foram transportadas para a medicina tradicional chinesa, mas também há coisas da medicina tradicional chinesa e conceitos que foram transportadas para as artes marciais. Inclusive, as escolas tradicionais chinesas ensinam as duas coisas, sempre, em conjunto. Ensinam as artes marciais e ensinam as artes da medicina tradicional chinesa, as artes curativas. Por exemplo, outra das pessoas que me influenciou e que é uma das minhas grandes referências também, que me foi apresentado pelo meu mestre, só que é George Lim, foi o Grandmestre Vince Black. E o Grandmestre Vince Black tem aquilo que é um papel estruturante, um papel importantíssimo naquilo que é a nossa visão da medicina chinesa. E na escola do Grandmestre Vince Black, durante muitos anos, primeiro aprendes as artes curativas e só depois podes aprender as artes marciais. Porquê? Porque na visão dele, e isto é a visão de muitas escolas, para tu teres o poder de magoar alguém, tens antes que ter o poder de saber curar. É uma responsabilidade que tu tens. Então, elas cruzam-se aí. No sentido da tua pergunta, elas cruzam-se aí. Elas, qual é que terá nascido primeiro? Eu creio que primeiro nasce a parte, se calhar não marcial propriamente dita, mas a parte da ginástica energética, não é? Que depois evolui para um contexto marcial, mas em simultâneo também evolui para um contexto curativo. E começa-se a aplicar esses mesmos registros, esses mesmos conceitos numa estrutura ou num sistema de cura organizado. Então, mas a partir de muito cedo elas evoluem em conjunto. Não é? Na nossa escola, conforme eu já frisei, a arte marcial que nós praticamos de base é o Kaju Kempo, o Kempo havaiano, o Kaju Kempo. Hoje em dia, numa versão muito mais alargada, naquilo que é o sistema Force Slap, portanto, nós não praticamos exclusivamente artes marciais chinesas, mas mantemos esse registro tradicional, porque a escola é tradicional, de ensinar em simultâneo a parte marcial e a parte curativa. Hoje em dia, também já não nos limitamos à medicina tradicional chinesa. Já englobamos outras práticas, porque lá está, conforme eu disse há pouco,
aquela frase do Bruce Lee: integramos Integra. aquilo que funciona, descartamos o que não funciona e adicionamos aquilo que é só nosso. Então nós seguimos isso nas várias áreas. Também na parte curativa, nós fazemos muita fusão com aquilo que é a descoberta da ciência médica nos dias de hoje. Uma outra grande referência que eu tenho pessoal no meu caminho e também da ETAMC é o professor Trant Viet Zun, que foi aluno do mestre Van Gui, que foi um dos mestres do grande mestre Vince Black, como as coisas são. Portanto, o meu mestre de acupuntura e de medicina chinesa estudou com o mestre Van Gui, e depois o pupilo do mestre Van Gui foi meu instrutor e meu mestre e mentor e professor de medicina chinesa também. Mas isto para dizer que o professor Trant Viet Zun, antes de ser médico de medicina energética e acupuntura, é primeiro médico de medicina alopática convencional. E só já era um médico conceituado e deslocou-se a França, eu acho que a Nice, para fazer uma palestra sobre medicina alopática, medicina convencional, e foi aí que ele conheceu o mestre Van Gui, se apaixonou pela medicina chinesa e dedicou toda a sua vida a mostrar que não há diferença entre a medicina convencional e a medicina chinesa. São duas faces da mesma moeda. Um na matéria e outro na energia. Portanto, ele foi uma das minhas grandes influências. Então, nós não temos a porta fechada a tudo o que é a medicina convencional, tudo o que são os novos avanços da psicologia, da neurociência, da própria ciência médica. Incluímos outras práticas como, por exemplo, a terapia sacrocraniana. São coisas que o próprio grande mestre Vince Black teve uma influência muito grande no John Pledger, que foi um dos fundadores e criadores da medicina, da terapia sacrocraniana. Portanto, eles trabalharam juntos e o John Pledger estudou medicina chinesa com o grande-mestre Vince Black, o grande-mestre Vince Black estudou a terapia sacrocraniana com o John Pledger diretamente e incluiu isso na prática. Então, também hoje já saímos só da medicina chinesa e por isso, apesar de não ter sido pensado, faz todo o sentido a palavra curativas, em vez de escola de Kempo e de medicina chinesa. Não é? Já tínhamos que ter mudado esses nomes. Não é? Apesar de não ter sido planeado, resultou bem. E apesar da fusão de todas estas vertentes, continua a existir na escola uma base, uma essência de todas elas. Todas elas. Sendo que a nossa base é marcial e tradicional chinesa. Na parte das curativas é chinesa. É essa a nossa bitola. A medicina chinesa é um sistema completo, e isso é uma coisa muito importante, e essa é a nossa bitola. Nós integramos outras técnicas para complementar as técnicas que nós usamos. Mas enquanto anamnese, enquanto diagnóstico, continuamos a ser fiéis àquilo que é a visão e o contexto da medicina chinesa, porque é muito importante nós termos uma bitola, um sistema completo que nos guia, porque hoje em dia, há muitos anos havia pouco acesso ao conhecimento. Hoje, como nós sabemos, o conhecimento está aí disponível, basta saber procurar e procurar bem, ter o sentido crítico e nós temos acesso ao conhecimento. E isso pode ser um problema, principalmente na parte das terapias, porque nós agarramos uma técnica daqui, agarramos uma técnica dali, fui fazer esta técnica, gostei muito, li um livro sobre isto e vou desenvolver o meu próprio sistema. Na minha experiência pessoal, isto é um problema. Portanto, é muito importante frisar que a medicina chinesa é um sistema completo de anamnese, de diagnóstico, que tem as suas próprias ferramentas e que as ferramentas que nós trazemos e incorporamos, elas têm que passar nessa bitola. Se elas não se encaixarem neste sistema,
Então nós a Uhum. integramos, lá está, integrar o que funciona e descartar o que não funciona. Para nós, para o nosso Claro. sistema. Para quem procura a escola, a ETMC, para praticar artes marciais, o que é que pode encontrar? Que práticas já mencionaste há pouco? Qual é a arte marcial Uhum, base fundamental que vocês uhum. ensinam? Que tipo de aulas fazem? Em que formato? Ok. Neste momento, a partir de agora de setembro de 2024, a única coisa que nós vamos apresentar é o Force Lab. E porquê? Porque o Force Lab efetivamente é, conforme eu disse, não é uma arte marcial, mas é a nossa soma de todas as nossas influências. E, portanto, tanto nas aulas das crianças, como nas aulas dos jovens, como nas aulas dos adultos, e por aqui já estou a dizer as 3 aulas que Uhum. nós temos, Ok. portanto, temos infantis, Uhum. juvenis e depois os séniores, vão todas fazer Force Lab. Ou seja, vão todas Ok. seguir o método do Force Lab, Ok. que é experimentar as 4 áreas de trabalho. Vamos ter striking, que inclui elementos de várias artes marciais, Kempo, Kaiju Kembo, Muay Thai, Karatê, Silat, várias coisas. Vamos todos experimentar a área do clinch, wrestling, judo, jiu-jitsu, também Paratukan, Silat. Vamos todos experimentar o grappling, também nas suas Uhum. vertentes, todas, judo, jiu-jitsu, wrestling, não é? E depois as armas, que nós estamos muito virados para a parte filipina só. Então todas as classes vão ser expostas a este método, que é aquele que nós achamos que tem um potencial maior de ajudar os alunos na sua progressão marcial. No entanto, temos aqui algumas particularidades, ou seja, nós continuamos a estar muito ligados ao Kung Do, Ok. principalmente pela sua plataforma competitiva. O Kung Do é uma arte marcial recente, desenvolvida pelo mestre José Souza, por quem eu tenho um grande apreço e admiração por todo o seu trabalho. Não é um trabalho exclusivo do mestre José Souza, o Mestre Jesus Novo também, e eventualmente outros, não quero ser injusto, mas principalmente estes dois são as duas figuras fundamentais no desenvolvimento do Kung Do em Portugal e não só, e tem uma excelente plataforma competitiva. Uhum. Uma plataforma que se apresenta em 3 níveis, portanto o Kung Do educativo, o Kung Do Light e o Kung Do em si, o que permite a pessoas normais, portanto não atletas de carreira, a terem uma experiência competitiva ao seu nível, Uhum. sem correr riscos de maior, obviamente que nós podemos todos sair de casa, tropeçar e partir uma perna, Claro. podemos ir andar de bicicleta e partir um braço, portanto numa arte marcial também pode Uhum. haver um azar. Mas a plataforma competitiva oferecida por esta federação e por esta modalidade é sem dúvida aquela que mais segurança nos dá para nós levarmos os nossos alunos. E portanto, o Force Lab, conforme eu já disse várias vezes, não é uma arte marcial, e eu estou a Uhum. referir isto para que fique bem claro, não é uma arte marcial, mas sim um método de junção de várias artes marciais. E nós valorizamos a competição e, portanto, vamos continuar a usar a plataforma competitiva do Kung Do. Para além disso, nós somos os representantes do Kempo Havaiano e do Kaju Kempo, não só em Portugal, como na Europa e no Brasil. Daí, nós, paralelamente com o Force Lab, nós vamos sempre continuar a trabalhar essas áreas e vamos sempre continuar a graduar os nossos alunos nessas áreas. Quase que em paralelo com o Force Lab. Mas se me perguntares se nós vamos ter aulas específicas ou se temos aulas específicas de Kaju Kempo ou de Kempo ou de Kung Do, não. Nós vamos entregar o conteúdo num todo. Agora, mais especificamente,
infantis, a começar na idade escolar, 5, 6 anos, juvenis a partir dos 10 e depois os séniores a partir dos 14 anos. Estas são as aulas que nós temos Até? até, eu creio que o seguro desportivo cobre até aos 65. Temos essa limitação. Já tivemos pessoas a treinar mais velhas e são bem-vindas. No entanto, são pessoas que tiveram que fazer o seu próprio seguro e com essa idade para a prática de artes marciais é uma coisa que não está ao alcance de toda a gente e portanto não é tão comum. Mas até aos 65 temos atletas a treinar connosco e é perfeitamente execuível, sim. Há bocadinho referiste que a vossa abordagem nas artes marciais é algo conceptual Uhum. também. Isso dá oportunidade a que os praticantes, independentemente da idade ou de a que nível estão, possam adaptar ou incluir mais influências de uma coisa, de uma base do que de outra, para se adaptar mais às suas necessidades, capacidades ou até limitações. Isso pode funcionar assim? Ah, E funciona Pode assim? não, Funciona funciona assim. assim, exatamente. Essa é uma das grandes vantagens do conceptual. Ou Uhum. seja, como nós estamos a afastar-nos cada vez mais da forma, mantendo o conteúdo, Uhum. porque é aquilo que nós valorizamos, é o conteúdo, então nós adaptamos esse conteúdo àquilo que são não só as limitações da pessoa, mas também os seus pontos fortes. E potenciamos os pontos fortes e contornamos as limitações. E Porque não isso é somos todos iguais não e porque somos todos iguais, não não estamos todos estamos, ao mesmo claro. nível, nós temos um ensino circular, ou seja, não fazemos a separação por grupos nas aulas, não fazemos a separação por grupos de conhecimento, toda a gente treina com toda a gente, e isso só é possível efetivamente pelo ensino conceptual. Ou seja, durante muitos anos eu achei que haviam técnicas de cinto branco, técnicas de cinto amarelo, Uhum. técnicas de cinto negro. Hoje em dia não posso estar mais afastado dessa ideia. Existem técnicas efetuadas ao nível de cinto branco e efetuadas ao nível de cinto negro. Não é? A técnica mais básica, Uhum. o primeiro soco que se aprende a dar, um jab, existe um jab dado por um cinto branco e existe um jab dado por um cinto castanho ou por um cinto Claro. negro. Mas a técnica é a mesma. Portanto, eu não tenho mais aquela limitação de, ok, tu és um cinto amarelo, não podes aprender esta técnica. Ainda não tens os atributos necessários para aprender essa técnica. Se Não, isso calhar não existe. aprendes, mas a outro nível. Aprendes a Ou outro com outra nível, especificidade. retens os pormenores que o teu nível te permite, e muitas vezes o que acontece no contexto da aula é exatamente isso: é nós temos duas pessoas a treinar uma com outra com níveis diferentes, e quando eu, enquanto instrutor, passo e observo a execução da técnica, a um aluno eu realço um determinado pormenor e a outro aluno eu realço outro pormenor, porque eles estão a níveis diferentes. E digo muitas vezes: olha, tu hoje vais-te só preocupar neste exercício a fazer isto. Se conseguires fazer isto hoje, está ótimo. No teu caso, o teu foco vai ser isto. Isto são duas coisas diferentes e dois alunos em níveis distintos conseguem treinar de uma forma harmoniosa e aprender um do outro. Há uma frase que eu aprendi com o meu mestre da acupuntura, que eu já falei nele, o professor Uhum. Trant Vietzun, que diz assim: eu acho que a frase não é dele, não tenho a certeza, a frase não é dele, mas foi através dele que eu aprendi. Ninguém é tão grande que não tenha nada para aprender, nem ninguém é tão pequeno que não tenha nada para ensinar. Uhum. Estas são daquelas frases que me ficam, não é? E daí aquilo que eu acabei de dizer vai a este encontro, não é? E o que acontece muitas vezes é exatamente isso. Até mesmo já aconteceu, é giro, aqueles alunos mais avançados, não é? E irem num treino em que se calhar até nem lhes apetecia muito ir treinar, ou porque estão com algum problema no trabalho, ou estão cansados, mas como são disciplinados, vão ao treino e vão naquela de hoje vou fazer um grande treino, e de repente
calha-lhes o maçarico da aula. Tipo, vai uma pessoa experimentar pela primeira vez e eu agarro naquele aluno, que é um aluno que eu confio, que é um aluno mais velho, e digo: olha, hoje vais treinar aqui com o fulano A, B ou C, vais. E depois eles E eu, ficam frustrados pois, porque iam numa de dar um grande treino e depois aquilo não corre tão bem porque o aluno é novo, não é? não sabe ainda. Mas as artes marciais também são sobre enfrentarmos o nosso ego Uhum. e controlá-lo e lidarmos com as nossas frustrações. E às vezes eu, enquanto instrutor, a meio do treino, apercebo-me que há ali qualquer coisa que não está a funcionar, porque percebo que o meu aluno não está bem, e depois ali faço a avaliação. Se é daqueles dias em que, ui, não, isto hoje não é bom, e troco, ou às vezes eu vejo nos olhos deles, tipo, vamos trocar isto, e eu digo, bem, vamos trocar de parceiros, olha, mas vocês mantêm. Mas isso é uma aprendizagem muito presente nas filosofias orientais. Exatamente, exatamente. Não é? Portanto, este sistema Claro. também me permite fazer isto, não é? O que é um extra. O que é um extra. E eu vou consultar aqui a minha cábula para ver se não me esqueço de À nenhuma. vontade. À parte das aulas e de Uhum. tudo isso que vão desenvolvendo, também têm feito a nível nacional e internacional os estágios, as competições, torneios, graduações, palestras, apresentações. Sim, são 25 anos. São 25 anos de trabalho. Já fizemos muitas coisas. Temos, conforme eu disse há pouco, nós somos responsáveis pelo sistema tradicional da família Lim, pelo Caju Camp, pelo Campo Havaiano, em Portugal, na Europa e no Brasil. E, portanto, isto só é possível havendo uma presença internacional, não é? Ou seja, desde Espanha, Inglaterra, França, Áustria, portanto, Suécia, nós já corremos aqui um bocado a Europa toda a participar Uhum, em eventos, enquanto alunos e participantes, como também enquanto instrutores, não é? Depois estamos a começar o trabalho no Brasil e então Estados Unidos. Eu creio que, eu não quero mentir, mas em novembro, quando eu for aos Estados Unidos, de 2005, perdão, é capaz de ser a 25ª ou 26ª ok. vez que eu vou aos Estados Unidos para treinar. E também o meu mestre já veio 15 ou 16 vezes a Portugal, convidámos já várias pessoas, tivemos vários havaianos em Uhum. Portugal a ensinar. Ainda este mês, no dia 7 de julho, tivemos um estágio magnífico com o Sifu Kevin Seaman, que é de uma área diferente da nossa, mas que esteve na nossa escola a ensinar. Também temos a tradição de, quando fazemos graduações aos nossos alunos, de fazermos uma cerimónia, e portanto temos imensas cerimónias ao longo destes anos de graduações que incluem os alunos, incluem as famílias. Portanto, temos toda aqui uma panóplia de eventos, dias abertos que nós fazemos para mostrar às pessoas o nosso trabalho. Temos uma ligação muito grande com a defesa pessoal feminina. Uhum. Portanto, uma das coisas que eu me orgulho é que a escola tem 25 anos e, portanto, nós todos os anos organizamos um seminário de defesa pessoal feminina. Portanto, sim, temos uma história nacional e internacional de eventos, de participação e de organização. Não só de participação, de organização também de vários eventos nacionais e internacionais, de várias áreas, Uhum. não só da nossa arte marcial específica com os nossos mestres e mentores, não. De uma forma eclética, aberta, multifacetada. Em todas estas coisas, em todas estas modalidades e projetos e eventos que vão fazendo, o centro terapêutico também está, aliás, eu não consigo Dissociar. dissociar, o dojo, a escola de Uhum. artes marciais, do centro terapêutico de Benavente. Deixa-me aproveitar essa tua questão para te explicar como é que aparece o centro.
porque acho que é uma coisa muito importante. Ia-te perguntar, ainda bem que referiste. Pronto, porque acho que é uma coisa realmente importante. Porque eu quando, eu já contei a história, não é? Porque é das curativas, essas coisas todas, mas a ideia não era ter um centro terapêutico. Conforme eu disse ao início, muito disto Não não foi foi planeado, foi acontecendo, não é? A ideia não era ter um centro terapêutico. Longe, durante anos eu nunca pensei nisso, ou seja, eu quando comecei a estudar a parte curativa, da medicina propriamente dita, a acupuntura, a massagem, a Uhum. nutrição e Qigong, hum, quando eu comecei a estudar isso era para a minha profissão, para eu trabalhar, não Enquanto tinha nada a ver com a terapeuta. escola, Sim. não é? A parte curativa na escola era a parte do Qigong, do Tai Chi, aquela parte mais ligada às artes marciais, não é? Só que como associação sem fins lucrativos, com aquilo que eu queria fazer, com as viagens que eu queria fazer, com as oportunidades que eu queria proporcionar aos meus alunos, porque felizmente eu tive a sorte de ter uns pais que sempre me apoiaram e sempre, durante muito tempo, bancaram tudo isto, não é? As minhas viagens à Espanha para aprender, eram os meus pais que bancavam, não é? E depois, quando eu comecei a trabalhar, comecei eu a alocar os meus ganhos nessas andanças, mas nem toda a gente tem essa oportunidade e, portanto, eu também, desde muito cedo, queria proporcionar essas experiências aos meus alunos. Obviamente que eu tinha a sorte de poder sair e de aprender com pessoas fantásticas e depois podia-me limitar a, ok, agora eu tenho esse conhecimento, eu agora venho e ensino-vos. Só que uma das coisas que para mim sempre fez muito sentido e que é uma das grandes mais-valias das artes marciais na minha vida são as pessoas. Pessoas fantásticas que eu conheci, Uhum. pessoas que mudaram a minha vida, pessoas que me influenciaram em tantas coisas e essa experiência eles não estavam a ter. Eles estavam a ter a mim. Quer dizer, Uhum. a mim. Não. Claro. Eu queria que eles conhecessem aquelas pessoas fantásticas, não é? Sim. E então eu desde muito cedo entendi que precisava de fundos. E fizemos todas aquelas coisas tradicionais, as rifazinhas, não é? Cada um faz um bolo, cada um Uhum. traz qualquer coisa para rifar e fazíamos, Angariação não de. é? Angariação de fundos Exato. assim, não é? As famílias participavam, fizemos esse processo todo. Uhum. Mas claramente, quer dizer, quando vou fazer aqui vou dar aqui uns dados, quando nós trouxemos a comissão havaiana, foram 7 ou 8 havaianos que tiveram em Portugal a partilhar a cultura havaiana, porque entretanto nós ainda não falámos, nós também temos uma escola de hula, Sim, tenho a certeza que estava. tu lá chegarás. Portanto, juntámos essas duas partes. Portanto, a comitiva havaiana que veio trazia essa parte da cultura e do hula, mas também a parte marcial. Não é? Nós estamos a falar de um investimento na ordem dos 7.000 euros. Que para a altura, E 7.000 euros não se consegue com rifas. claro, Ou pelo menos nós não conseguimos com rifas, não claro. é? E portanto, eu desde muito cedo entendi que tínhamos que ter um suporte e que não podia ser. Uma das coisas que eu nunca quis, até porque dos valores defendidos por mim para a escola é a independência. Eu nunca quis ser subsídio dependente. Uhum. E não quero ser, não quero soar pobre e mal agradecido. Nós temos uma excelente relação com a Câmara e com a Junta de Freguesia, sempre nos apoiaram em tudo, Mas não queres estar só a apoiam-nos, depender disso, mas não eu é? não quero Claro. depender disso, até porque o apoio generoso que essas entidades nos fazem, ainda assim é insuficiente para aquilo que é o nosso Uhum. orçamento, para aquilo que são Para os as vossas nossos, para necessidades. as nossas necessidades, para os nossos sonhos, e eu nunca quis estar limitado àquilo que era a boa vontade dessas identidades e depois a boa vontade dos familiares dos nossos alunos. E então, desde muito cedo, entendi que tinha que fazer outra coisa. E foi aí que nasceu a ideia de fazer um centro terapêutico. Portanto, eu abdiquei de poder trabalhar como eu trabalhava antes, em privado, no privado, não é?
e puxei toda a minha atividade profissional para dentro da escola. E criámos o centro terapêutico inicialmente da ETA-AMC, depois o centro terapêutico de Benavente, principalmente para subsidiar as atividades não lucrativas, porque apesar de das artes marciais serem pagas, ou seja, haver uma cota anual que inclui as inscrições federativas e os seguros desportivos, todas essas burocracias, existe uma cota mensal que os alunos pagam para poderem treinar. Mas apesar de haver esse pagamento, nós também temos despesas inerentes a isso. Nós temos instalações próprias, não é? Nós temos renda, temos água, temos luz, temos muito equipamento Tudo que, isso tem manutenção. não é? Pronto, ou seja, a mensalidade que os alunos pagam, do qual os instrutores são totalmente altruístas no seu trabalho. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, não temos instrutores de artes marciais pagos, isso não existe aqui, ok? Nada contra, mas esse não é o nosso modelo. Esse não é o nosso modelo, não é o nosso foco. E portanto, não é a mensalidade, nem os subsídios das entidades que conseguiriam apresentar soluções para as nossas ambições e para estes 25 anos e para todos esses eventos que nós já falámos. E então foi o centro terapêutico. Obviamente que os profissionais que trabalham no centro terapêutico são remunerados, como é lógico, é a profissão deles, é um trabalho, não é? Portanto, toda a nossa equipa, apesar de fazer muito trabalho voluntário para além do centro, porque todos eles são alunos da escola e têm um papel fundamental na parte do voluntariado, mas é a profissão deles e são remunerados por isso. Mas o centro é gerido para dar lucro e para financiar as atividades da escola. E às vezes aqui as pessoas entram em conflito. Então, mas se é uma entidade sem fins lucrativos, então, mas depois o centro é para dar lucro? Sim, é para dar lucro. A questão de ser uma associação sem fins lucrativos é que não há distribuição de lucros pelos associados. Ou seja, mas eu tenho que dar lucro para poder sobreviver, tenho contas para pagar, para gerir, temos instalações, não é? E portanto para financiar todas as atividades que se fazem. Temos investimentos, ou seja, por exemplo, conforme eu já disse, a atividade dos havaianos, que custou cerca de 7.500 euros, foi uma atividade planeada e que nós tivemos a juntar dinheiro durante 3 anos para poder subsidiar isso, não é? Obviamente que eu, de ano comercial para ano comercial, tive que acumular riqueza, tive que dar lucro no ano contabilístico, amealhar esse dinheiro para depois, quando tivesse o dinheiro todo, partir para a atividade, não é? Quando nós trocámos de instalações, remodelámos tudo, portanto, essa coisa de que, não, a atividade sem fins lucrativos não pode dar lucro, tem que chegar ao fim do ano e dar resto zero. Não, nós podemos dar lucro e podemos dar muito lucro. Depois a forma como gastamos esse lucro é que é em prol do objeto social da associação e dos seus associados e do desenvolvimento, seja de infraestruturas, seja de projetos. Não há distribuição de lucros pelos associados. Isso às vezes não está bem claro, não é? Então é isto. O centro terapêutico nasce desta nossa necessidade de independência e de financiar os nossos projetos. Ok. Então, aqui só para quem não conhece a escola e o centro terapêutico, o que é que encontramos aqui num e noutro? Eu tenho aqui algumas referências, portanto, as artes orientais, as artes marciais, práticas curativas, há aulas de yoga, aulas de pilates, de qigong, Temos, portanto, na parte do dojo, para além das artes marciais, temos yoga e pilates. E este ano vamos iniciar as aulas de Inner Balance. Durante muito tempo tivemos as aulas de Qigong, mas este ano, isto é um trabalho que nós temos estado a desenvolver. O Inner Balance é uma prática criada por nós,
com a nossa experiência ao longo destes anos todos, que juntam uma série de coisas. Não só o Neigong, o Qigong, o Tai Chi, todas aquelas artes terapêuticas que nós já falámos, mas também conceitos retirados diretamente daquilo que é a prática da medicina, mas aplicado ao dia a dia, ok? É uma tentativa de nós tirarmos pessoas do gabinete com patologia e ensinarmos a pessoa a viver. E apresentamos uma prática completa, enquanto que o Qigong é só Qigong, ou o Tai Chi. O Inner Balance inclui mais coisas, para além da prática física, vamos às questões alimentares, nutrição, portanto é uma prática mais abrangente. Então, na parte do dojo, para além das artes marciais, vamos ter yoga, pilates, vamos acrescentar uma nova aula de yoga, salvo erro, nós vamos passar a ter 2 aulas de yoga agora em setembro. Estou a falar já dos horários para setembro, não é? De 2024, o início do novo ano letivo, 2024-2025. Portanto, este está a chegar ao fim. Vamos ter 2 aulas de yoga e só tínhamos uma, e creio que neste momento temos 4 aulas de pilates espalhada pela semana, com vários horários. Temos horários logo matinais, 7h30 da manhã, e temos horários da hora do almoço, e vamos passar a ter yoga ao fim do dia também, que é uma novidade, porque durante muitos anos os horários nobres, que são os horários de fim de dia, foram sempre dominados pelas artes marciais e nunca tivemos outras práticas. Este ano vamos ter essa inovação, vamos ter o Inner Balance ao fim do dia e o yoga, ou seja, vamos ter oferta para além das artes marciais ao fim do dia. Acho que é uma aposta que vai correr muito bem. Depois, na parte do centro terapêutico, então, temos o nosso core, aquilo que é a nossa base, que é a medicina interna oriental, e não é medicina chinesa, pelo aquilo que nós dissemos há pouco, é medicina interna oriental, porque já vai para além da medicina chinesa. E é aí que nós fazemos a anamnese e o diagnóstico de todos os casos internos. Depois temos todas as ferramentas da medicina chinesa na consulta de medicina chinesa, que tem a acupuntura, a massagem, não é? O normal. Temos todos os clássicos, as ventosas, a moxibustão, a manipulação óssea, toda essa parte, os microsistemas, a auriculoterapia, a reflexologia, tudo isso está incluído na nossa consulta. Ou seja, nós não subdividimos isso, não é? A terapia sacrocraniana, que falámos há pouco, está incluída na nossa consulta. Dependendo da necessidade de cada paciente, dependendo da necessidade. aplicam o instrumento, por assim dizer, que mais se adequa àquela... Sem dúvida, nós acreditamos que somos nós, enquanto profissionais, que conhecemos as ferramentas, que temos a capacidade da anamnese e do diagnóstico, somos nós que estamos melhor preparados para escolher o que é o melhor para o paciente, e não o paciente. Estou aqui com uma dor nas costas, vou marcar uma reflexologia, ou vou marcar uma auriculoterapia, ou vou marcar uma massagem, ou vou marcar uma sessão de acupuntura. Qual é que é o nível de conhecimento profissional que a pessoa tem para poder fazer essa escolha, não é? Pronto, então este é o nosso core. A medicina interna oriental, que é a anamnese e o diagnóstico e a planificação do tratamento, e depois a consulta de medicina chinesa, que é depois a aplicação disso. Mas para além disso, e ainda dentro desta área, desenvolvemos 2 produtos que estão a ter uma aceitação muito grande pela comunidade, que é a consulta da mulher, liderada pela nossa terapeuta Susana Rodrigues. Está a fazer um trabalho extraordinário, que se tem vindo a especializar na especificidade da patologia da mulher, e a pediatria, de uma visão oriental também, não é? E holística, com a Marisa, que também tem vindo a especializar-se nessa parte. E, portanto, dentro daquilo que é o produto oriental e de base chinesa, da medicina chinesa,
Para além do core, depois temos estes 2 subprodutos, a consulta da mulher e a consulta da pediatria. Da pediatria. Para além disso, o que é que podemos mais encontrar neste momento? Podemos encontrar o coach, mas o coach direcionado para a parentalidade, para os infantis, portanto para as crianças e para os jovens, O kids até e o aos 18 juvenil, anos. não é? E o kids são os miúdos e o teen são os teen, adolescentes, não é? exatamente. Kids Sim, e teen. teen. Não é? Portanto, temos parental, coach kid e coach teen, não é? Que vai até aos 18 anos. Portanto, neste momento são as valências que temos aqui. Posso dizer que estamos à procura de encaixar outras terapias, estamos a preparar não só o centro e estamos até numa fase de recrutamento. Nas nossas redes sociais estamos a anunciar exatamente isso, porque temos essa visão multifacetada e plural da medicina. Só para não me passar aqui, há pouco, vamos andar aqui só um bocadinho para trás, há pouco falaste das influências da cultura havaiana e tudo isso, é daí que vêm as aulas e as práticas de hula, de dança havaiana. Exatamente, portanto era onde eu ia entrar a seguir, que é ao sábado temos a nossa escola de cultura havaiana e hula. Super. É o nosso tesouro, ok? Durante muito tempo eu e a Ana discutimos sobre aquilo que seria a nossa visão dessa escola. E ambos chegámos à conclusão que estamos em sintonia. Nós achamos que a cultura havaiana e o hula é dos maiores tesouros que nós temos dentro da escola. E por isso tem que ser bem preservado. Enquanto que nas outras práticas nós temos esta ambição de partilhar com o máximo de pessoas possíveis, porque queremos fazer chegar esta ferramenta e este conhecimento ao máximo de pessoas possível. No hula, esse não é o ponto fundamental. Obviamente que se nós de hoje para amanhã tivermos uma grande escola, se for pelas intenções corretas está tudo bem. Mas temos feito um esforço consciente para fugir à parte comercial. Temos tido muitos convites, quase mensalmente temos convites para participarmos em festas de empresas, para ir à televisão, fazer demonstrações da cultura havaiana e do hula, e está tudo à espera de umas meninas com os cocos nas maminhas e com umas saias de ráfia e a dançar. Não é isso que nós fazemos. Claro. Temos uma cultura, durante muitos anos fomos a única escola de hula em Portugal reconhecida no Havaí. Já tivemos vários havaianos em Portugal que nos deram legitimidade e autoridade para representar a cultura. E isto não é uma coisa que nós recebemos de ânimo leve. A Ana, que para além de ser a nossa coach, é também minha esposa, membro fundador da escola, é a guardiã e a professora de hula. Nós olhamos para esta parte como o nosso tesouro, onde nós vamos buscar muito dos nossos princípios, onde quando nós nos sentimos mais à deriva em alguma decisão, é o crivo que nós passamos, e isso tem que ser salvaguardado. A escola tem alunos, já teve mais, já teve menos, o nosso objetivo é a consistência, o manter. Não é? As pessoas vão e vêm, umas ficam, outras vão embora, mas nós não nos queremos perder naquilo que é o nosso objetivo, que é salvaguardar a veracidade da cultura. E hoje em dia fala-se muito disto, não é? Hoje em dia, em termos mundiais, fala-se muito disto. Nós não somos havaianos.
e somos embaixadores dessa cultura. Isto não é uma coisa que nós levamos Claro. assim de ânimo leve, não é? Claro. E então É com sentido e propósito. o ULA às vezes fica um bocado até esquecido nas conversas, nas redes sociais, às vezes até fica escondido, não é? Mas não é porque fica, eu disse esquecido, não é porque fica esquecido, é porque está ali protegido, não é? Está ali protegido. Todas as pessoas que entram naquele círculo são pessoas que primeiro passaram pelo crivo de estarem na escola ligadas a qualquer outra coisa. Nós não temos ninguém, acho eu, nunca tivemos assim ninguém que tenha entrado no ULA só. Não. Ou já eram praticantes de artes marciais, ou já eram pacientes do centro, ou já tinham alguma ligação, e que depois então entraram ali, quando já entendiam o que era e o que representava. Então, às vezes, nós às vezes até rimos porque parece que o ULA é o parente pobre da ETMC, não é Mas nada não, disso, é o é o contrário. contrário. É o contrário. Por falar, pegando aqui no que disseste da ligação, todo este crescimento, esta evolução faz-se com uma equipe, não é? Uma equipe preciosa que vocês têm, todos, sem exceção. Quem é a tua equipe atualmente e as competências que têm para as pessoas que não conhecem, que seja o dojo, que seja aqui o centro, quem é a cara desta Portanto, instituição? Nós temos vários níveis, porque como associação sem fins lucrativos nós trabalhamos com voluntariado, com muito voluntariado, e portanto temos vários níveis. Obviamente que uma escola com 25 anos, com a nossa história, com aquilo que nós já fizemos, tem que ter um core, tem que ter uma base. Essa base eu diria que, portanto, modéstia à parte, eu e a Ana, como membros fundadores e garantes daquilo que, é que são os objetivos da escola e por continuarmos no ativo, não é? Somos os pensadores, não é? Os estrategas. Ainda somos. E quando eu digo ainda, é porque eventualmente eu não faço questão que assim continue durante muito mais tempo, mas ainda somos. Depois temos uma equipa muito próxima. A Susana Rodrigues, que eu já falei, que é a pessoa responsável pelo centro terapêutico. É ela que, para além de ser a cara da consulta da mulher, conforme eu já disse, a coordenadora dos terapeutas da clínica, é ela que faz a gestão de toda a estratégia não só de comunicação, como também decisões de fundo. Do que é que para onde é que nós vamos, a forma como apresentamos os serviços, que tipo de serviços é que temos, se está na altura de recrutar, se não está, manual de procedimentos, formas de agir, é ela que faz toda essa gestão e, portanto, foi um passo gigante quando ela assumiu essa parte, porque até aí era muito eu e a Ana, não é? E quando nós estamos ocupados com isso, nós estamos ocupados com outras coisas, não é? Claro. Portanto, a Susana é, sem dúvida, um pilar fundamental na escola. Durante muito tempo, ela foi multifacetada, ela ia a várias áreas e teve também um papel muito importante na parte das artes marciais. Hoje em dia está mais direcionada para o centro terapêutico, até porque triplicou as responsabilidades. Depois temos, sem dúvida, a Flor Bela Montes. A Flor Bela Montes é aquilo que nós chamamos a mulher do dinheiro. Ok? É ela que juntamente comigo faz toda a gestão financeira, desde o planeamento ao controle financeiro, não é? É a mulher dos sinais vermelhos, portanto é ela que diz, ei, não agora não dá, agora não pode ser. Acho que é uma pessoa que tem vindo a crescer bastante com a função e acho que tem uma característica
que eu acho que faz com que ela seja excelente para essa função, que é ela não gosta de gastar dinheiro. E numa Que bom, associação sem fins lucrativos, claro. isso é Genial. ótimo, não é? Pronto, e então, sem dúvida, é uma pessoa preponderante, é das pessoas mais antigas na escola, portanto, ela é um bocado uma enciclopédia. Quando nós não sabemos de alguma coisa, alguma data, ou onde é que nós não tínhamos qualquer coisa, eu acho que está aqui ou ali, tanto ela A Bela sabe. a Bela sabe, sim, a Bela sabe porque tem muita experiência e já passou por todas as áreas, Uhum. não é? Apesar de neste momento nós estarmos focados na parte do controle e gestão financeira, e é aí que ela está, toda a parte das compras é gerida por ela, por exemplo. Hum, ah, para além disso, ela tem todo esse know-how, portanto, ela já fez toda a parte de secretaria, de administração, tanto no dojo como no centro, portanto ela tem um know-how enorme, enorme. E é também ela um membro fundamental. Depois temos aquilo que são o corpo técnico, ou seja, eu, a Ana e a Marisa, enquanto técnicos, porque depois nós temos vários papéis, não é? Claro. Ou seja, eu e a Ana, conforme eu disse, enquanto pensadores e estrategas, como garantes daquilo que é quais são os princípios da escola, que somos seus membros fundadores, não é? Então nós temos todos vários chapéus, não é? Então, depois eu enquanto terapeuta, a Ana enquanto coach, Uhum. e depois a Marisa, que eu falei há pouco na consulta de medicina chinesa e de pediatria, somos o motor terapêutico, faturante, não é? Quem fatura, quem traz dinheiro Sim, à claro. escola, nos nossos papéis terapêuticos. Temos a Vera Moraes enquanto recepcionista e serviço administrativo, que para além disso tem uma presença também na parte do voluntariado muito grande nas várias áreas e já fez várias coisas, Uhum. já tomou conta de toda a parte burocrática e financeira de várias classes, assistente, assim como a Bela, assim como a Susana, Uhum. já foram assistentes dos instrutores a dar as aulas. A Bela ainda hoje é uma das nossas instrutoras e assistentes, e portanto eu diria que esta equipa que eu agora falei, portanto eu, a Ana, a Susana, a Florbela Montes, a Marisa e a Vera, sendo que a Marisa mais só na arte, na parte da terapia, mas a Vera e depois o Ricardo Borges. O Ricardo Borges, que não tem ligação direta com o centro terapêutico, mas é sem dúvida uma peça fundamental porque é um dos instrutores. Uhum. É o instrutor da classe juvenil e é também instrutor da classe sénior, e conforme eu disse há pouco, nós não temos instrutores pagos, portanto, tal como eu, tal como a Ana, também o Ricardo faz este trabalho de voluntariado. Eu diria que este é o núcleo, o core da escola. Uhum. Mas depois temos um segundo anel e depois um terceiro anel que tem muito a ver com Que dão suporte o também. tempo que estão na escola, que dão suporte em tudo o que é organização de eventos, Uhum. recepção de comitivas, acompanhamento a eventos exteriores. Eu podia falar do meu aluno mais velho, do Pedro Dias, Uhum. da Marlene, mais recentemente até pessoas que se juntaram mais recentemente à escola, mas têm tido um papel fundamental, como eu não queria dizer muitos nomes porque vou-me Claro. esquecer Sim. de muitas pessoas, mas até os miúdos, aqueles que cresceram connosco, a Marta David, Uhum. que é um papel também, tem um papel fundamental na escola, está presente no ULA, praticar artes marciais, a Filipa Montes, Filipa Leandro, que é filha da Flor Bela, que eu lembro-me de estar a dar aulas e ela ser tão pequenina que ela estava debaixo de uma cadeira.
a brincar. Portanto, o irmão que é mais velho estava a treinar, o pai estava a treinar, a E mãe ela estava a ia. treinar e ela ia para os treinos e estava a brincar com as bonecas e debaixo de uma cadeira. Portanto, ela era quase um Uhum. bebé, não é? Ela cresceu muito no dojo e ainda hoje ela já deu aula, já foi assistente e ainda hoje é uma participação ativa, faz parte da escola do ULA, é uma das minhas instrutoras, também é aluna. Então, temos depois um segundo ciclo, depois um terceiro ciclo de suporte, mas que são suportes que eu digo secundários, ou seja, Uhum. são para Sim, eventos específicos, são pessoas que claro. nós podemos contar para lhes pedir ajuda em pontos particulares e contamos com eles, que apoiam o primeiro grupo, não é? Que assim é o grupo forte. Ok. No entanto, temos 25 anos, já Era isso que eu tivemos te ia dizer. muitas outras pessoas Claro. que deixaram uma marca hum, grande no tempo em que tiveram, umas mais tempo, outras menos tempo. Eu não posso deixar de falar de pessoas como o Alfredo Raimundo, que, teve um papel fundamental na estrutura da escola Uhum. inicialmente, e como eu disse há pouco, o que fica são as relações. O Alfredo já não treina, mas é o padrinho do meu filho Sebastião, portanto deixou de ser aluno, passou a ser família, não é? Então, mas que teve um papel fundamental. O Marco da Raquel, outra pessoa que o nosso saudoso, infelizmente já não está connosco, Silvestre Serafim, que foi uma das grandes influências que eu tive e que nos ajudou imenso. O Emanuel Cardoso, não me posso esquecer, sem dúvida. A Isabel Paulo, o Rui Rodrigues, o Nuno Rolo, a Rita Rolos, foram tudo Uhum. pessoas que uns tiveram mais tempo, outros tiveram menos tempo, mas foram pessoas que Fundamentais. fizeram a diferença, e quando tiveram na direção da ETMC, tiveram papéis predominantes. As pessoas que eu falei são as pessoas que estão agora, Uhum. mas 25 anos Claro. não podemos esquecer, e tantas outras que eu não disse, perdoem-me, todas as que eu não disse, vocês sabem quem são. Claro. Ainda agora na festa dos 25 anos, muitas de vocês tiveram Presentes. presentes e foi uma alegria revê-las, sem dúvida. Estou-me aqui a lembrar o João Araújo e a Maria da Paz, foram duas pessoas fundamentais na escola, e eu queria que elas soubessem isso. Soubessem isso. 25 anos Hum. a mudar o mundo, uma pessoa de cada vez. Epá, oh cara, man, é assim. Isso É uma missão. é um ganda clichê, mas sabes Pois que eu sou é. uma pessoa de Não, clichês. isso eu sei. Eu sou uma pessoa de Mas clichês. isto transmite muito a visão, o valor, o propósito. É a missão deste projeto. É, Também é pessoal, sim, porque uma coisa não está separada da outra. não. Quer seja, aliás, isto era outra coisa que íamos aí falar, quer sejam a nível dos valores que vos acompanham, que defendem, a visão que têm, está tudo aqui, Eu acho não que sim, é? eu acho que a missão é exatamente essa, é mudar o mundo uma pessoa de cada vez, e depois aquilo que é a nossa visão e os nossos valores é a forma como nós fazemos isso, não é? Porque, como eu estava a dizer, dar o mundo a uma pessoa de cada vez pode ser um grande clichê, não é? São só palavras, se não forem acompanhadas de ações. Claro. E as ações precisam ter diretrizes, não é? E então, quando nós definimos a nossa visão e os nossos valores, é aquilo que nós nos propomos fazer. Quando nós dizemos que a nossa visão é criar pessoas confiantes e independentes, o suficiente, e o Uhum. suficiente é muito importante, para lutarem pelos seus sonhos, é a forma como nós vimos que o mundo muda uma pessoa de cada vez. Se nós formos agentes ativos a trabalhar numa pessoa, e a trabalhar a fazer o quê? Qual é que é a nossa ambição? Dar-lhe confiança e independência. Porque são duas características que nós achamos Uhum. fundamentais para a pessoa poder lutar pelos seus sonhos, Uhum. não é? Então, mas, porque às vezes falamos muito em autoestima. Tá bem, mas o que é isto, é autoestima? Como é que eu meço?
Se eu não posso medir, não existe, não é? Como é que eu meço? Eu meço, não só, mas eu meço o nível de autoestima de uma pessoa pela sua capacidade de ser confiante nas suas qualidades e ser independente. E quando ela é independente e confiante, então essa pessoa motiva-se, é proativa e tem autoestima. Então tem a capacidade de lutar pelos seus sonhos. Achas que todos temos essa capacidade? Acho que sim. Acho que sim. Tenho que acreditar nisso. Estaremos tão, ou muitas vezes, condicionados por inúmeras questões, sociedade, economia, Mas é aí que eu quero chegar. família, Esses educação, condicionamentos tiram-te cultura. independência, então não és independente. É mesmo por aí. Portanto, a primeira coisa é confiança. A coragem necessária Para romper. para romper, para seres disruptivo, para poderes fazer coisas. Às vezes tu tens isso, mas não és independente. Não és independente fisicamente, não és porque tens uma patologia, és refém de uma patologia, não é? Crónica, aguda, ou o que for. Não és independente porque não tens sentido crítico, não pensas por ti, estás formatada por uma cultura, pela epigenética, não é? Como se tanto hoje se fala, pela cultura, pelas tradições. Então não és independente, não pensas pela tua cabeça, não tens um sentido crítico, não é? Ou não és independente economicamente, financeiramente, não é? Então, se o mundo vai mudar, porque todos somos, o todo é a junção do um, não é? Temos que, o todo somos todos juntos, não é? Mas antes de sermos juntos, somos individuais. E se o um muda, tem a possibilidade de mudar o outro. E se o outro muda, então já somos dois, e dois podemos mudar três, e três podemos mudar o todo. Mas para esse um mudar, ele tem que ter os atributos necessários para o fazer. É a tal confiança e a tal independência. E é aí que nós queremos atuar. A missão de mudar o mundo, uma pessoa de cada vez, mas depois a visão que acompanha isso é: então, mas como é que tu vais fazer isto? Ok, tão bonito, mudar o mundo uma pessoa de cada vez, mas como é que faz isso? Ajudando a criar pessoas confiantes e independentes o suficiente para lutarem pelos seus sonhos. Então como é que tu fazes isso? Estimulando a individualidade, mantendo o standard alto, a qualidade, trabalhando na confiança, na independência, no compromisso e principalmente na compaixão. E estes são os nossos valores. E estes são, e rompendo os padrões, há uma consequência, há uma alteração inevitável dos nossos hábitos de vida, comportamentos, visões. Nós não somos, isto não é meu, como é lógico, nós não somos aquilo que nós pensamos ser. Nós somos aquilo que fazemos de uma forma consistente. Não é? Então tem que haver ações. Não é? Eu no outro dia estava a ler uma história muito interessante sobre um guru que eu agora não consigo lembrar-me de quem era, mas a história é que eles iam a viajar na Índia e ele ia no banco da frente, junto do condutor, e iam 3 outras pessoas atrás. E eles iam os 4, portanto o condutor e os 3 atrás, a falar sobre awareness, ou seja, sobre o estado de consciência, o estar consciente. E iam numa conversa muito elaborada, numa conversa muito intelectual sobre o que era o awareness. E eu acho que era Krishnamurti, acho que era, não tenho certeza. E ele ia a ouvir a conversa. E apercebeu-se que na estrada estava um animal que o condutor não se conseguiu desviar, que atropelou, que a viagem seguiu, e as 3 pessoas que estavam no banco de trás nem sequer se aperceberam do que é que aconteceu e continuaram a falar sobre o estado de alerta, o estado de awareness. Estavam no campo do intelectual. Hoje em dia eu vejo muito isto. É muito estímulo intelectual, fala-se muito sobre as coisas, mas faltam ações. Mesmo em clínica, aquilo que eu vejo muitas vezes são pessoas que têm muita sabedoria, mas depois não aplicam. Não aplicam. Sim. Não fazem. Não é? E era só isso.
e não precisavam ter tanta sabedoria, precisavam de fazer. Então, esta nossa missão, visão e estes valores são muito assentes nessa consciência de que isto são só palavras se não forem acompanhadas de ações. E tudo isto que nós temos estado aqui a falar, toda esta nossa história, todas as ações, as aulas, os eventos, a clínica, é a nossa tentativa de traduzir estas palavras em concreto. Em concreto. Não é? Agarrar na sabedoria e transformá-la em conhecimento. Há uma grande diferença entre saber e conhecer. O conhecer é o ter a experiência, ter o ato. Não é? O saber, ok, tem o seu papel, mas se não for... Claro, e o que temos aqui ao fim de 25 anos é o resultado dessas ações, da implementação destes valores diariamente, dessa conquista, dessa persistência. Muita tentativa e erro. Claro. Muita tentativa. Porque há sempre erros e fazem parte do processo da aprendizagem, da evolução. Fizemos muitos recuos, muitos avanços, muitos recuos. Houve coisas que fomos largando, houve outras que fomos guardando. Sim, eu quero acreditar que sim, que é isso. Eu quero acreditar que é isso. Não temos aqui o tempo para acabar. Tens sonhos? Onde é que sonhavas chegar aqui? Ao fim destes 25 anos, eu espero ver mais 25, pelo menos. Tenho objetivos. Hoje em dia, na fase de vida em que eu estou, faz mais sentido objetivos do que sonhos. Coisas concretas. Coisas concretas. Não te sei responder à pergunta se podemos esperar mais 25 anos. Eu vou-te explicar porquê. Não quero ser mal interpretado, mas eu acho que as coisas têm ciclos. E eu não ficaria minimamente frustrado, nem triste, se a ETMC fechar o ciclo comigo. Quando eu estiver disposto a fechar este ciclo e quando eu chegar à fase da minha vida em que eu digo, ok, não faz mais sentido para mim, se a ETMC, como tu disseste há pouco, não se dissociar do Nuno e o Nuno não se dissociar da ETMC e se a ETMC não resistir à ausência do Nuno, eu não vejo isso como um falhanço ou como um erro. E por uma razão simples. Porque aquilo que é o meu objetivo é passar para o máximo de pessoas aquilo que foi passado para mim. E isso eu sinto que estou a fazer. A ETMC foi a plataforma que se foi construindo, que eu fui construindo, para eu passar esse conhecimento. Seria um bocadinho egocentrista da minha parte obrigar outras pessoas que são diferentes de mim a terem que usar a minha plataforma para passar esse conceito. Portanto, se os meus alunos, e em termos marciais isso já está a acontecer, há uns anos atrás a ETMC tinha 9 ou 10 escolas espalhadas pelo país. Neste momento nós temos uma, que é Benavente. Então, mas não há as artes marciais da ETMC noutro sítio? Não. Há espalhados pelo país na mesma. Mas cada um dos meus alunos e instrutores tem o seu próprio projeto. A sua própria imagem. E ensinam o que aprenderam com o seu método, com a sua... Exatamente. Não me choca que a ETMC também seja isso. Como também não me choca ao contrário. Se na minha ausência a ETMC conseguir atingir um estado de maturidade e de pluralidade onde caiba novas visões, novas gestões e que hajam pessoas que não se sentem fechadas naquilo que foram as paredes da ETMC que eu criei,
juntamente com todas as pessoas que nós já falámos, não é? Então, ótimo. Mas se não couberem, e se a ETMC encerrar o seu ciclo, eu só ficarei frustrado se as pessoas que trabalharam comigo e a quem eu ensinei não tiverem a fazer coisas delas. Aí sim, aí eu vou encarar, não como um falhanço, porque eu acho que estou a fazer aquilo que é suposto eu fazer. Isto, o reconhecimento da individualidade é uma coisa muito importante em mim, não é? E às vezes nós dizemos assim, a vida é uma grande professora. A vida não ensina nada. Se a vida ensinasse alguma coisa, todas as pessoas, a partir de uma certa altura, eram muito sábias, não é? Exato. Não, nós é que temos que aprender da vida. Nós é que temos que aprender. Está sempre, a qualidade está sempre em nós, não é? Os exemplos estão por aí fora. O potencial de mudança é nosso. É nosso, não é? Portanto, eu sei que estou a ensinar. Se os meus alunos estão a aprender, isso é uma coisa que é da individualidade deles, não é? E por isso, o que eu mais tenho como objetivo é que os meus alunos aprendam o conteúdo, não a forma, como nós já falámos nesta conversa. Eu não estou muito preocupado com a forma. A forma é a minha, é a forma que eu encontrei e que tem vindo a ser moldada, adaptada, à medida que eu também vou mudando e evoluindo, mas é a forma que eu arranjei para passar este conteúdo. Os meus alunos haverão de ter a sua forma. Se encaixar na minha, então se calhar temos mais 25 anos de ETMC. Se não encaixar na minha, então que a ETMC encerra o seu ciclo sem qualquer drama, sem qualquer problema, porque o foco não é a ETMC. O foco é a mensagem que a ETMC está a passar. E isso é que eu gostava de continuar a ser passado. Então, claramente, por mim, não vamos ter mais 25 anos, porque eu não vou cá estar mais 25 anos na ETMC. Exato. Se vai haver ETMC ou não, está nas mãos O que deles. se deixa é o mais importante. Sem o que dúvida. se transmite. Sem dúvida. Posso citar aqui umas palavras que eu li no livro dos 25 anos da ETMC? Claro. Obrigado. Porque me impactaram muito, eu fiquei... Aspiramos deixar um legado de transformação e de empoderamento. Buscamos tocar vidas de maneira profunda e duradoura. Como terapeutas, sermos lembrados como curadores compassivos que compreenderam a abordagem as raízes profundas do desequilíbrio. Como instrutores de artes marciais, ser lembrados como mentores que cultivaram habilidades físicas, mas também virtudes, como disciplina, respeito e humildade, deixando um legado de cura holística, fortalecimento pessoal, superação, coragem e determinação. Sou fã da pessoa que escreveu isso. Perfeitamente. Não é? Eu também sou fãzíssima. Acho que... Ui. Não, isto é tudo. É tudo. Não é? É tudo. É tudo. Nuno, o que é que não pode faltar para este caminho, para alcançares este legado? Boa disposição. Às vezes as coisas são muito sérias. Nós estamos a falar de assuntos sérios, assuntos que impactam a vida das pessoas e lidamos com muita dor, tanto no centro terapêutico como até na parte do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal nas artes marciais. Os confrontos com o ego, são tudo coisas muito dolorosas. Boa disposição, humor, conseguir ter leveza no trato destes assuntos. Acho que é aquilo que não pode faltar. E nós temos tendência para sermos muito formais nestas coisas. Eu tento criar uma escola muito informal, não é? Tradicional nos conceitos, mas informal no trato, onde haja espaço para boa disposição e humor. Todos os meus mestres eram humoristas, eram e são, todos eles. Não parece. E há coisas que eu não posso contar aqui,
mas porque senão a imagem Não vais entrar em deles detalhes. pode ficar de alguma forma Comprometida. comprometida, mas todos eles extremamente bem dispostos, extremamente divertidos, com sentido de humor, que, na minha opinião pessoal, é o humor é o traço das pessoas inteligentes. Na minha opinião, vale o que vale. Vale o que vale. Tens umas ótimas opiniões. Olha, para terminarmos aqui, podemos dar aqui um cheirinho do que é que será o próximo episódio? Sim, portanto, o podcast da escola, o Ao Contrário, tem a ambição de trazer vários tipos de assuntos, desde espiritualidade, filosofia, religião, vamos falar de várias coisas. No entanto, não faria sentido começarmos sem termos este contexto. Então, o primeiro episódio, hoje, sobre a escola. Vamos ter o segundo episódio que vamos falar sobre a medicina que nós praticamos e o terceiro episódio sobre as artes marciais que nós praticamos. Ok. A partir daí, portanto, estes 3 primeiros episódios vão dar o mote, o contexto, para depois podermos explorar todos os temas que nos apetecer. O podcast é mesmo para isso, é para ser livre e para ser verdadeiro e para mostrar a essência da escola. E a escola é tudo isto que eu disse. Então, primeiro a escola, próxima a medicina que nós praticamos, depois as artes marciais e a partir daí vamos ver o que é que nos reserva. O que é que surge? Vamos fluir. Vamos fluir. Nuno, muito obrigada. Foi um gosto imenso ter estado aqui, conversar este bocado contigo. Eu espero que quem nos ouve e quem nos vê que também tenha gostado e que nos acompanhe. Eu vou estar do outro lado a ver o próximo episódio e os outros todos. Um profundo agradecimento a este convite e até ao próximo episódio. Obrigada. Carmen, muito obrigado. Obrigada, Nós, em nome da escola, sem dúvida, tu és uma das pessoas que chegou e conseguiu encontrar o seu lugar na escola. Fazes parte daquele círculo que eu falei, mais alargado de pessoas que nós sabemos que podemos contar. Hoje foi o exemplo disso. Obrigado Sempre. pela tua preparação, por me ajudares a mostrar ao mundo, a quem nos ouve e a quem nos vê, aquilo que é o nosso trabalho. Obrigado por teres Muito aceito obrigada. o convite. Muito obrigada por poder estar aqui contigo. Um beijinho.